Olá, meus amores! Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Bom, como sempre, a gente inicia pegando nossos materiais. Então, vai logo pegando aí, ó, lápis, caneta e aquele caderno para fazer as anotações, porque é muito, mas muito importante você ter sempre anotado os pontos mais importantes. Agora, vamos saber qual o tema da nossa aula de hoje? Vamos lá? Bom, como eu falei para vocês, tema hoje será sobre relação entre tese, argumento e posicionamento crítico. É isso mesmo. Dentro de um texto, como é que a gente vai descobrir, como é que a gente vai saber onde é que está o ponto que a gente chama de tese, onde é que fica aquele ponto de argumento e aquele posicionamento crítico, onde encontrar. E quando nós vamos escrever o nosso texto, como é que a gente faz para chegar até eles e ter todo esse material para que o meu leitor ele consiga entender o que eu quero passar? Bom, quanto aos objetivos da nossa aula, nós temos reconhecer as relações existentes entre tese, argumento e posicionamento crítico em textos jornalísticos. É isso mesmo. Coloquei textos jornalísticos porque o nosso foco hoje vai ser exatamente em reportagem. Então, fica ligadinho até o final da aula que vai ser muito produtivo. Nosso aprendizado hoje vai ser maravilhoso, ok? Bom, mas vamos ao conteúdo. Amores, acredito que você já tenha ouvido falar na palavra tese ou argumentação, ou até a tua opinião crítica ou posicionamento crítico. A princípio, a gente fala da tese, a relação entre eles, uma está ligada à outra. Então, quando a gente fala de tese, também está ligado a argumento e também posicionamento crítico. Então, é exatamente essa relação que a gente vai ver hoje. Como é que eu vou encontrar tudo isso? E para que também serve dentro dos meus textos? Para que eu vou colocar a tese, a argumentação e o posicionamento crítico? Muito interessante, principalmente você que vai começar a escrever o teu texto agora. Vê, começando sobre tese. A gente tem, do grego, tese significa proposição intelectual. É aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, tá? Então, quanto à tese, a gente tem um objetivo. Agora, se na tese eu tenho aquele objetivo, aquela finalidade para encontrar determinada coisa ou falar sobre determinado assunto, a gente vai saber um pouco mais sobre tese, que a gente precisa saber para construir o nosso texto. Acompanha. É também o que comumente chamamos de opinião. Então, a tese também é chamada de opinião, ponto de vista, tá? E está ligada ao quê? A posicionamento crítico. Então, vai colocando já essa relação aí, gente. Tese está ligada ao posicionamento crítico, que a gente vai acompanhar também, mas com foco nele. Então, opinião. Achei aí o foco. A finalidade é colocar a nossa opinião, nosso ponto de vista dentro do que chamamos de tese. Claro, no meu texto. Agora, você aí pode estar se perguntando como é que eu vou elaborar essa tese, não é isso? Então acompanha que a gente vai descobrir. Amores, por exemplo, em um debate, você precisa saber, você precisa ter propriedade sobre determinado assunto, não é isso? Então, para que você participe de um debate, você precisa estar inteirado sobre o assunto que vai ser debatido. Então, você precisa construir a sua opinião, construir o seu ponto de vista para que você consiga interagir. E quando a gente elabora esse ponto de vista, a gente também colocado dentro do texto, o meu texto vai se tornar argumentativo. É isso mesmo. Olha, um puxando o outro, a argumentação. Por que argumentativo? Porque lá vai ter a minha opinião. Eu vou ter argumentos através da minha opinião para passar para o meu leitor. Então, por isso que eu preciso saber sobre o que eu vou falar e eu ter propriedade sobre aquele assunto que vai ser repassado. E ali,
A gente coloca a informação, mas nessa informação tem a nossa opinião. E nossa opinião, ela tem também argumentos a fazer você que está lendo também já começar a fazer perguntas a si mesmo. Interessante, não é? Então continua, porque ó, tá ficando bom. Agora, vê um exemplo aí de tese. Eu tenho Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor. Apesar da distância temporal, têm em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros sob essa ótica. Então, a partir daí, tudo que está em negrito é porque aí é o ponto de vista, é a opinião, tá? Há a valorização do rodoviarismo, de forma cultural, porém essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Então, todo esse ponto aí foi gerado através de quê? Do que tivemos anteriormente. Foi passada a informação e em seguida foi colocado aí o ponto de vista. E aí já começa esse argumento de finalizar com imprudência no trânsito. Então já deixou aí para você uma pergunta, será que está correto? Será que seria a forma correta? E se gera isso mesmo, será que está certo? Enfim, já vai começando ó, a ter argumentos dentro da opinião dele que foi colocada. Vamos compreender ainda mais. Vê só, se eu tenho a tese, agora eu tenho uma argumentação, que é um recurso que visa convencer alguém. É isso mesmo, quando eu tenho um argumento, a minha visão é de convencer alguém. Então, eu faço com que você que está lendo sobre determinado assunto tenha a sua opinião alterada. Então, você já passa a ver aquela situação de acordo com o meu ponto de vista. Então, esse ponto de vista pode ser para o lado bom da situação que está sendo apresentada ou pode ser vendo o lado prejudicial sobre o assunto. Então, é muito interessante a gente ter esses recursos e saber a relação deles. Bom, se a gente tem tese aí, recapitulando, né? Tese seria a opinião, a argumentação seria o ato aí que você vai convencer, por isso que você precisa saber sobre o que você está falando. Agora, continua aí com a argumentação, vê o que é que diz mais. Ao produzirmos um texto, então, com base em produção de texto, qual é o foco principal? É a função social. Então, o foco principal quando a gente produz um texto é função social. E, presta bem atenção nesse ponto, que a gente deve também ter o foco que esse texto, quando a gente produz, ele tenta entender as razões que nos levam a produzi-lo. Então, quais são as razões que levam você a produzir o seu texto sobre determinado tema? E aí a gente vem com relação aos textos e os argumentativos, ou seja, aquele que você expõe algo e tenta fazer com que a pessoa se convença do que você está dizendo, com os seus argumentos. Qual é a principal função? É exatamente a defesa do pensamento crítico. É isso mesmo, gente. A função dos textos argumentativos é defender o pensamento crítico. Então, por isso que a gente diz, argumentativos, porque é nele que você vai procurar meios de argumentar sobre determinada situação. Bom, a argumentação agora ficou posicionamento crítico. Se a gente olhar direitinho, posicionamento crítico, já dá para ter uma noção ali que eu vou ter sempre uma crítica a fazer. Essa crítica a gente também tem que tomar muito cuidado, porque como eu sempre falei, a gente precisa ter propriedade sobre o que nós estamos escrevendo. Então, se eu tomo propriedade do que eu estou escrevendo, então o meu posicionamento crítico ele vai ter que ser ligadinho com o que eu estou escrevendo, sobre o que eu estou falando. Agora vê, o que é que diz? Gente, quanto ao posicionamento crítico, você não pode ser um mero receptor de informações. Então, você precisa ter o quê? Opiniões. Não aceitá-las, tá?
como vier e pronto. Não, você precisa ter aí o pensamento de saber avaliar determinada situação e também criar já o seu próprio pensamento. Então, não é como aquele ditado, disse, escutei e pronto. Não. Você escutou? Será que você concorda com aquela situação ou você acha que seria por outro ponto de vista? Então, é isso aí que o texto quer. Principalmente quando a gente vai fazer uma prova, principalmente de vestibular, a gente precisa muito saber esses tipos de texto para colocar na minha redação, por exemplo. Então, a gente precisa ter argumentos, a gente precisa ter também pensamento crítico. Claro, se eu jogo ali uma pergunta com argumentos sobre determinado tema, eu preciso também saber qual é a minha crítica a respeito daquele tema, tá? Então, fazer um texto não é simplesmente jogar palavras, tá? Então, quando a gente começa a construir o nosso texto, não é simplesmente a gente jogar palavras, não. A gente precisa ter toda a estrutura, que a gente precisa saber que precisa ter começo, meio e fim, que é aquele início com a introdução, com aquele desenvolvimento e aquele fim, que é a conclusão que nós chamamos. Só que dentro do teu texto, vocês já notaram que a gente tem várias partezinhas que a gente precisa ficar ligadinhos e quando a gente elabora, a gente precisa sempre estar encaixando, ou seja, relacionando cada ponto a outro. Agora, tese, posicionamento crítico, e aí a gente já começa a ter ideias. Texto argumentativo é o texto em que eu começo a debater, eu começo a te convencer. Então, já ficou essa ideia aí. A tese é aquela minha opinião, é o meu ponto de vista sobre determinado assunto. Agora, presta bem atenção com relação à tese. Porque quando eu tenho a tese, eu preciso também tirar lá aquela parte, deixar, na verdade, tirar não, deixar aquela partezinha sobre o assunto. Eu não preciso simplesmente, não posso simplesmente chegar e jogar a minha opinião. Eu preciso colocar a informação para você, leitor, e também ali já ir expondo a minha opinião dentro do meu texto. Ok? Bom, agora nós vamos saber mais um pouquinho. Separei para nós agora uma reportagem. Então, nós temos aí o exemplo, tá? Só lembrando que numa reportagem, por exemplo, usamos nossa opinião. Então, a gente pode colocar, é um exemplo bem nosso que nós temos, a questão da reportagem, porque é nela que a gente pode colocar a nossa opinião, tá? Podemos argumentar e também fica livre o nosso posicionamento crítico. Então, a gente tem numa reportagem todo o meio necessário para construir um texto argumentativo. Então, é uma forma maravilhosa de você aí em casa já começar a trabalhar esse tipo de texto. Agora, a gente precisa ficar ligadinhos para saber onde é que estão essas informações. E, como a gente fala sempre, gente, a opinião nossa não pode, em momento nenhum, interferir na vida dos outros de forma que seja desagradável. Por isso que, quando a gente elabora texto, a gente precisa ter um jogo de palavras. A gente precisa usar o máximo possível. Dentro do meu texto, eu preciso ter vários conhecimentos sobre vocabulários, para que, quando eu for expor a minha opinião, ela não fique tão pesada para quem está ouvindo. Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado ao elaborar esses textos. Vimos já o gênero aí, reportagem. Então, nós já estudamos a formação de uma reportagem. Agora, essa semana de 3 de agosto, a gente tem um fato histórico em nossa cidade. Na semana de 3 de agosto, a gente tem o quê? A Batalha das Tabocas. Então, um fato importantíssimo em nossa cidade, tá? Então, nós vamos ver agora um trechinho, tá? De uma das reportagens que eu selecionei para que observamos esse fato. Vê só. Observa bem essa imagem que nós temos aí. A gente está acostumado a falar da Batalha das Tabocas e pensar sempre em quem? Em nossa cidade.
Mas sabiam que no museu, tá? Chamado de sinagoga, lá no Recife, a gente tem um pouco dessa história, só que com uma forma diferente de ver. Então a gente tem o outro lado, como falou no blog, o outro lado da história. Então quando a gente entra e começa a observar esta imagem, a gente começa a descobrir outro lado da nossa Batalha das Tabocas. E observa que está com um foco aí maior em guerra pelo domínio da terra. Então, em momento nenhum, está se referindo diretamente à nossa cidade. Porém, quando começamos a ler, a gente já começa a identificar. E observa esse ponto que está aí com essa chave, que é exatamente aí dentro, que ele faz esse jogo de contar o outro lado através dessa reportagem, através desse fato aí que está exposto. Então, isso é um tipo também de texto que a gente pode levar para a argumentação, a gente pode colocar as nossas ideias. Então, por isso que a gente fala da reportagem, que é um meio muito mais rápido de a gente trabalhar esses textos. Não que não existam outros, lógicos, mas na reportagem a gente tem aí esse foco maior e melhor de se trabalhar, porque a gente pode colocar a opinião e dentro da opinião está aí os fatos e também até colocar a ideia aí da argumentação. Ele saiu um pouco de enaltecer, por exemplo, de jogar lá na tela Batalha das Tabocas ou colocar um título que seja mais visível, mas colocar também aquele pensamento crítico de colocar o outro lado da história. E não deixa de ser um posicionamento crítico, ok? Bom, também nessa reportagem eu separei também algumas falas que o próprio blogueiro, tá? Daqui também de Vitória, ele coloca e ele faz essa comparação. Então é muito interessante que vocês acompanhem agora. Observa. Aqui nós temos um trecho, então ele começa já falando, tá, do domínio dos holandeses, começa falando sobre um pouco da história que aconteceu e depois observa agora a seguir, porque eu tenho uma partezinha que eu deixei em evidência. Essa parte de cima, nós podemos ver que é um trecho do livro, tá? Então, por isso que está entre aspas, então está com recuo, porque é uma fala que há no livro da história de Vitória, da Batalha das Tabocas. Só que abaixo, essa parte que está em evidência aí, nossa Vitória de Santo Antão, o que diz respeito aos fatos históricos relevantes, aos olhos dos pernambucanos, brasileiros e toda a comunidade mundial, é solo fértil e riquíssimo. Então, esse fato aí que vocês estão vendo logo abaixo é a opinião dele. Então, a gente pode ver que a gente pode colocar a nossa opinião, a gente pode colocar o nosso pensamento crítico, a gente pode colocar dentro de um texto sem que prejudique. Então, nesse caso aí que ele falou de Vitória, dando a opinião dele, finalizando aí com a opinião dele, ele quis o quê? Dizer que a nossa cidade é uma cidade que é muito, mas muito produtiva e que tem um valor imensurável. Então, estão vendo que a nossa opinião, ela colabora com o tema e ela até enriquece o nosso texto. Então, opinião é essencial, principalmente se teu texto ele tiver argumentação. Se for um tipo de texto argumentativo, então solta a tua imaginação e usa e abusa dessas partezinhas que nós temos e que precisamos sempre fazer uso ao elaborarmos o nosso texto, ok? Bom, agora chegou aquela hora que a gente precisa praticar. E aí, falamos já em tese, falamos em opinião, posicionamento crítico, texto argumentativo, enfim. A produção de hoje é toda baseada nessas partezinhas. Uma tem relação com a outra. Então, quando eu falo da tese, eu falo da opinião que está ligado ao que? A argumentação, ou seja, ao meu ato de convencer, e eu também tenho um posicionamento crítico, ou seja, eu não aceitar tudo como verdade. Eu procurar saber o porquê das coisas. Então, fica sempre com esse pensamento ao elaborar o teu texto argumentativo. Agora, na hora de praticar, é aquela hora que eu quero saber se você aí de casa conseguiu mesmo
compreender e consegue descobrir uma tese dentro do pedacinho do texto que eu vou deixar para vocês. Será que conseguem? Vamos saber qual é? Então, observa. Nós temos Nicolas Negroponte, destaque na era digital, defende que o computador é uma das ferramentas responsáveis por estimular e garantir a liberdade dos indivíduos. Entretanto, a forma como a informática se impõe parece tornar as pessoas mais inquietas, o que gera um dos piores distúrbios comportamentais, a ansiedade. Então, nós temos aí, enredado por essa agonia, o homem não parece estar cada vez mais livre, mas cada vez mais escravo desse cenário. Então, esse pedacinho aí, gente, tem uma parte dele que nós vamos descobrir que é a tese. Então, se você de casa está lendo esse pedacinho, esse trecho, onde estaria o que chamamos de tese? Onde passaria a ser o ponto de vista do autor? Será que você aí de casa dá para descobrir? Vai lendo com tranquilidade. Começa a pontuar onde é que está a informação passada e o ponto de vista. E aí você marca na sua casa para a gente conferir se você conseguiu entender e conseguiu descobrir. Vamos lá? Essa é a hora que nós precisamos focar exatamente no ponto de vista, na opinião dele. Será que descobriram? Vocês querem saber a resposta? Vamos saber? Bom, acredito que pelo tempo que a gente teve lendo o texto, já dá para saber onde é que está a opinião. Texto curtinho, dá para saber rapidinho. Agora, descobrindo a resposta, eu quero que você preste bem atenção onde está. Por quê? Porque é aí que você vai começar a saber onde está a opinião dentro de texto, ou de pequenos trechos dentro do texto. Vamos saber? Vamos lá. Olha onde está a partezinha que a gente chama de tese. Gente, entretanto, a forma, e aí, ó, como a informática se impõe, parece tornar as pessoas mais inquietas, o que gera um dos piores distúrbios comportamentais, a ansiedade. Então, isso aí foi um ponto de vista, tá? E ele continuou. O ponto de vista dele foi ainda mais além. Enredado por essa agonia, o homem não parece estar cada vez mais livre, mas cada vez mais escravo deste cenário. Então, nós temos aí nessa partezinha o ponto realmente, o ponto de vista do autor. A informação acima foi dada e aí gerou uma inquietação nele. Não, eu preciso dar o meu ponto de vista. Então, qual seria o meu ponto de vista a respeito do assunto? Entenderam agora? E passar isso aí para vocês. E quando a gente recebe essa informação, vocês sabiam que a gente já começa a ter novos olhares para determinado assunto, porque a gente já começa a fazer as nossas próprias conclusões. Bom, para quem conseguiu acertar, maravilha. Para quem não conseguiu, não tem problema, tenta mais, porque a gente é tentando que a gente consegue aprender. Para a reflexão de hoje, eu vou deixar essa mensagem maravilhosa que diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E quem diz isso é nada mais, nada menos que Albert Einstein. Então, gente, hoje eu me despeço de vocês e espero que todos tenham feito as anotações e, claro, não perde essas aulas. Elas só aumentam a tua capacidade de aprender, enriquece ainda mais o que você já tem. Então, conhecimento nunca é demais. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.